Então, o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça estabelece as fontes do direito internacional público como fontes primárias, tratados, costumes e princípios, meio auxiliar, a doutrina e a jurisprudência. E ainda coloca no seu parágrafo 2º do artigo 38 a equidade como uma forma também de solução dos conflitos que são levados perante a Corte Internacional. E ainda agregamos a essas fontes os atos unilaterais, as decisões dos organismos internacionais e os códigos voluntários. A primeira fonte, talvez a mais importante na atual conjuntura, são os tratados internacionais. E nós vamos observar que tratado internacional é gênero do qual nós temos várias espécies. Então nós vamos ouvir em alguns momentos, ou ler em alguns momentos, os autores se referindo à convenção, se referindo à carta, se referindo a uma outra forma que acaba sendo uma espécie de tratado internacional. Então o tratado é gênero do qual nós temos diversas espécies. E quando nós falamos em tratados internacionais, nós estamos falando que surgem os tratados internacionais nessa sociedade internacional em determinado momento da história, principalmente a partir do momento em que os indivíduos começam a ser alfabetizados e começam a poder ler e escrever, porque não adianta você codificar alguma coisa em que não terá acesso àquelas pessoas que vão saber ler e escrever. Então, em determinado momento da história, os tratados começam a ser utilizados principalmente pela disseminação da cultura, da escrita e da leitura. Em determinado momento da história, nós vamos ver que antes da Primeira Guerra Mundial, o idioma mais utilizado para a celebração dos tratados internacionais era o francês, e posterior à Primeira Guerra Mundial, o idioma mais utilizado passa a ser o inglês. Então, quando nós falamos em tratados internacionais, nós estamos nos referindo àquilo que é codificado. E quando nós falamos em codificar, nós estamos transformando principalmente normas que eram consuetudinárias, costumes, em regras agora escritas. Então nós temos principalmente os costumes como fonte do direito, e a partir daí, quando nós transformamos esse costume em uma regra escrita, nós estamos codificando. E no direito internacional público nós chamamos essa codificação de tratado internacional. Então nós temos que os tratados internacionais são referidos então como normas convencionais. Convencionais porque deriva da Convenção dos Estados, ou seja, da vontade dos Estados no âmbito da sua cooperação. E a partir daí então nós podemos falar que codificar significa transformar normas consuetudinárias em normas convencionais. E é importante ressaltar que depois que se codifica, que se transforma um costume em uma regra codificada em um tratado internacional, o costume não desaparece. Como nós nos referimos anteriormente, os Estados em algum momento podem denunciar o tratado internacional, ou seja, se desvincular do tratado internacional. Mas ele, quando se desvincula do tratado internacional, ele ainda continua obrigado pelas regras costumeiras que antecediam o tratado internacional. Então, os tratados internacionais é a principal fonte do direito internacional público no século XXI. Por quê? Porque ele é escrito. E quando ele é escrito, ele tem duas características principais, o que traz maior segurança jurídica e traz maior estabilidade das relações internacionais. E aí a gente observa que hoje, na atual conjuntura, é muito mais fácil de se provar determinado direito baseado em um tratado internacional do que baseado em um costume ou baseado em um princípio. Então, quando nós nos referimos aos tratados internacionais, por essa característica dele ser escrito, ele então traz essa maior segurança e essa maior estabilidade nas relações jurídicas internacionais. Os tratados internacionais são então a fonte mais representativa e autêntica do direito internacional público. Por que autêntica? Porque expressa exatamente a vontade dos Estados e das organizações internacionais intergovernamentais. Então, ele representa a vontade manifesta dos Estados, e a partir do momento que os Estados manifestam essa vontade, se redige a vontade dos Estados, transformando então
aquela vontade em algo codificado, em algo escrito. Então nós podemos observar que a grande maioria das relações internacionais hoje está baseada principalmente em tratados internacionais, diferente do que ocorria no passado. No passado, utilizávamos como principal fonte do direito internacional público o costume, até porque as pessoas não eram alfabetizadas e se utilizavam das histórias contadas pelos antepassados para transmitir o conhecimento, o direito para gerações futuras. Então, as regras consuetudinárias, apesar de não serem escritas, elas trazem uma liberdade maior, uma maior flexibilidade para a aplicação do direito, e ela está baseada mais na boa-fé. E os contratantes, principalmente no direito internacional público codificado, a gente vê a aplicação do princípio da pacta sunt servanda, que é a ideia que os pactos devem ser cumpridos. A partir então da Convenção de Viena de 1815, a gente vê essa intensificação da utilização dos tratados internacionais como forma de utilização de fonte do direito internacional público. Por quê? Porque também nós temos, a partir de 1889, a criação das organizações internacionais intergovernamentais, a diplomacia multilateral institucionalizada através das organizações internacionais intergovernamentais. E a partir daí é utilizado os tratados internacionais, principalmente não mais os bilaterais, mas os tratados multilaterais, tendo maior aplicabilidade e eficácia nessa sociedade internacional. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ela tem por objetivo, como o próprio nome já diz, é uma convenção celebrada em Viena, que a matéria específica dela é o tratado. Então, cuida das relações com relação à criação de tratados internacionais, celebrada em 1969. Essa convenção também é conhecida, você vai ver por alguns autores se referindo, como o Código dos Tratados ou a Lei dos Tratados, ou ainda o Tratado dos Tratados. Por quê? Porque é um tratado internacional que cuida da celebração, da forma de celebração dos tratados internacionais. E o tratado, então, é um acordo entre sujeitos de direito internacional público, só recordando o que nós vimos um pouco anterior, e vamos ver mais à frente de uma forma mais pormenorizada. Os sujeitos de direito internacional público são estados e organizações internacionais intergovernamentais e os indivíduos. Todavia, quando nós falamos em tratados internacionais, nós precisamos de sujeitos de direito internacional público que tenham a capacidade plena, que aí quem pode celebrar tratados internacionais são somente os estados e as organizações internacionais intergovernamentais. O indivíduo não pode celebrar tratado internacional. E o tratado internacional está baseado na vontade ou no consentimento de quem o celebra, e os tratados podem ser multilaterais e bilaterais. Mas alguns autores referenciam o ato unilateral também dentro dos tratados internacionais. Nós vamos ver isso mais à frente, que o ato lateral como fonte do direito internacional público, mas não como uma espécie de tratado. Nós vamos analisar como espécie de tratado, nessa classificação, somente os multilaterais e os bilaterais. O ato unilateral como um ato exclusivo de um único Estado ou de uma organização internacional, como uma fonte separada dos tratados internacionais. A essência de um tratado internacional é que ele está baseado, então, no princípio da pacta sunt servanda, que é a ideia central de que quem celebrou um tratado internacional é obrigado a cumpri-lo. Então, o artigo 26 da Convenção de Viena sobre o Direito do Tratado deixa isso muito claro. Um tratado válido celebrado entre as partes deve ser cumprido de boa fé. Então, nós temos o artigo 26 da Convenção de Viena, e aí nós temos que o direito interno também não pode legitimar a não execução de um tratado internacional previsto no artigo 27. E nós vamos ver que essa ideia do artigo 27, ela está além, ela vai muito mais do que isso. Nós vamos ver que um Estado não pode invocar o seu ordenamento jurídico interno para descumprir um tratado internacional. Por quê? Porque quando um Estado celebra um tratado internacional, ele se compromete a revogar todas as normas internas que contrariam o tratado internacional e ainda mais, não criar nenhuma regra nova que contrarie esse tratado assinado. Então, por isso, o artigo 27 deixa muito claro que nenhum Estado
pode invocar o seu ordenamento jurídico interno para descumprir um tratado internacional. O tratado internacional, então, ele tem as suas regras próprias. Quando os Estados assinam um tratado internacional, eles estabelecem todos os critérios objetivos e delimitam todas as suas aplicabilidades. Todavia, se um tratado internacional não prevê isso de forma expressa, houver dúvida com relação à interpretação de um tratado internacional, se socorre a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 1969 para solução desse conflito na interpretação desse tratado internacional. Portanto, a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados é uma norma subsidiária ao tratado internacional assinado entre os Estados. Se houver dúvida, se houver omissão, se houver dúvida na interpretação e aplicabilidade do próprio tratado assinado entre os Estados, se socorre a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados para interpretação, esclarecimento e supressão de omissão no tratado que está sendo interpretado. Nessas questões, então, o tratado, a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 1969 é uma norma subsidiária, portanto, é um estudo no qual nós vamos observar se houver omissão, nós vamos aplicar então aquilo que está previsto na Convenção de Viena e indico que vocês deem uma olhada, leiam a Convenção de Viena para podermos observar algumas questões específicas da Convenção. A Convenção ela foi firmada em 23 de maio de 1969 na cidade de Viena, entrando em vigência em 1980, e ela foi realizada ou perfectibilizada pela Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas, e na sua linha A do artigo 2º conceitua o que é um tratado internacional. Então nós temos aqui uma interpretação já determinada pelo próprio autor, que no caso são os Estados, que especificam que tratado internacional vai ser o que está previsto aqui na linha A do artigo 2º. O que não estiver previsto aqui não será tratado, mas será qualquer outra coisa, mas não um tratado internacional. Então, lá na linha A do artigo 2º, nós vamos observar que tratado internacional é um acordo internacional celebrado por escrito. Então nós vimos que a característica principal do tratado internacional é dele ser escrito, celebrado entre Estados, e aí nós vamos ver que se agrega a esta ideia organizações internacionais e intergovernamentais e regido pelo direito internacional, quer conste em um instrumento único, quer conste em 2 ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação particular. Nós vamos pegar esse conceito e vamos desmembrá-lo para entender então o que é um tratado internacional. Primeiro, tratado é um acordo formal, porque ele tem uma forma. Qual é a forma? Escrita. Tá? Então, tratado é um acordo formal, concluído entre sujeitos de direito internacional público, que tenha capacidade plena, Estados e organizações internacionais, e é destinado a produzir efeitos jurídicos. Nós sabemos que qualquer regra de direito, ela só é produzida para produzir efeitos jurídicos. Então, nós podemos colocar que essa manifestação da vontade entre os contratantes só é imputável a eles, se for um tratado bilateral, entre os 2 estados que firmou o tratado. Se ele for multilateral, entre aqueles estados que firmaram esse tratado internacional. E sobre isso nós vamos ver mais à frente um tópico específico sobre os efeitos do tratado internacional entre as partes e entre terceiros. Então, aqui nós vamos afirmar que o tratado internacional ele produz efeito para aqueles que assinaram o tratado internacional, para aqueles que manifestaram a sua vontade na assinatura do tratado internacional, e ressaltando a teoria voluntarista. E nós temos a ideia da teoria objetivista que nós vamos discutir em momento oportuno. Então, o conceito de tratado internacional é aquele acordo formal que exprime, então, com precisão, e aí nós vamos falar com precisão e deixar muito claro essa questão da precisão, porque um tratado internacional multilateral, ele é celebrado em vários idiomas.